Poeta, artista visual e ensaísta, cantor e compositor, Arnaldo Antunes expõe o seu processo criativo na mostra Rascunhos, em cartaz do Instituto de Arte Contemporânea, em São Paulo. E o Entre Linhas conversou com esse multiartista sobre a exposição que traz a gênese de trabalhos em diferentes linguagens. Página vazia, melodia, onde é que a palavra vai cair? Onde vai cair? Arnaldo, a gente está aqui na exposição Rascunhos com vários trabalhos seus que indicam processos de composição, né? Que tipo de material está exposto aqui? Pois é, são meus rascunhos. A maior parte deles são caligráficos, tem uma ou outra colagem, mas a maioria são caligráficos com diferentes materiais. E são páginas de caderno, enfim, tem diferentes papéis também. Mas são rascunhos que, na verdade, quando eles passam a ser expostos, eles já são uma obra em si, né? Acaba sendo uma obra, mas é uma obra que, na verdade, é a revelação de um processo de criação. Muitos deles vieram a dar em poemas que publiquei ou que expus em outros suportes, ou em vídeo, ou em objeto. Ou seja, quando você faz esses rascunhos, você não sabe ainda do que eles vão derivar. Sim, então, alguns são esboços de algo que se tornou canção, alguns são, enfim, estudos para uma instalação. Eles, de certa forma, eu sempre trabalhei muito com rascunho. E eu tive desejo de expor, não só para revelar o processo de criação, mas também porque eu acho que eles em si têm uma expressividade muito aparente, assim, que revirando meus arquivos, o baú da hora fértil, como diz o Carlinhos Brown, revirando meu baú da hora fértil. É um arquivo que eu estou sempre recorrendo e sempre resgatando coisas e transformando elas. Então aí eu acabo achando coisas que falo, não, isso aqui é legal assim, e acabo ou publicando, não sei o quê. De onde a ideia vai sair, por onde vai andar, onde o pensamento vai chegar. Então, quando o Daniel Rangel, que é o curador, né, aqui da exposição, eu já havia feito em parceria com ele algumas exposições, uma inclusive chamada Palavra em Movimento, que reunia 30 anos da minha produção gráfica de poesia visual em vários suportes e tudo isso. Depois de um tempo dessa exposição, ele me falou, vamos fazer uma nova exposição, você não tem um trabalho novo? Eu falei, olha, eu gostaria de fazer uma exposição dos meus rascunhos aí, que eu sempre estou olhando eles e acho que tem coisas ali reveladoras e que acabam valendo como um trabalho em si e ao mesmo tempo tem um desnudamento assim de uma intimidade criativa ou algo assim que é interessante. Aí depois passou alguns meses ele falou, achei um lugar para fazer a sua exposição de rascunhos, que é o IAC, que cuida dos rascunhos, do acervo de esboços, de cadernos de vários artistas, muitos artistas que eu admiro, Saciloto, a Ioli, o Antônio Dias, Regina Silveira, enfim. Vilis de Castro, né? Então, e aí tem essa ideia dos diálogos contemporâneos, que ele faria uma sala com os meus rascunhos e é uma sala com uma correspondência com rascunhos tirados a partir desse acervo do IAC. É esse diálogo entre rascunhos, né? Pensou um espelhamento, tanto que as salas têm uma configuração parecida, essa faixa azul, enfim, as vitrines. Agora, Arnaldo, aqui a gente tem, por exemplo, folhas de uma caderneta, parece uma folha de Moleskine, em que você esboça jogos de signos verbais ou visuais, e parece aqui algo bem mais, vamos dizer assim, como esboço mesmo. Já aqui a gente encontra coisas que parecem feitas já com um certo grau de finalização, né? Aqui com essas cores, aqui são colagens e, enfim, aqui essas tipografias, aqui essa caligrafia. Parece uma coisa já mais... Não tem essa diferença, eu vejo tudo como esboço, tudo, enfim... Isso que parece uma obra pronta. Não, mas é uma série de rascunhos, eu fiz esses, que era papel de arroz, e aí fiz também uma série em papel higiênico, guardanapo de papel e tal, que é uma textura parecida, é como se fosse um papel de arroz... né, improvisado ali nos objetos cotidianos. É uma versão arte povera. Sim, e aqui você tem várias versões, tinha muito mais, a gente acabou selecionando algumas. Mas é tudo um pouco exercício e um pouco na hora que você põe na parede vira um produto final. E aqui parece uma série. Aqui é uma série de ensaios que eu fiz com a palavra escritos e algumas outras palavras misturadas,
que eram ensaios para a capa do meu livro 40 Escritos, e depois no outros 40, são 2 volumes de ensaios que eu fiz. Saíram os 2 pela editora Iluminuras, e aqui eu fiquei fazendo vários estudos para a capa, e acabou ficando uma parede toda com esses ensaios, acaba virando uma instalaçãozinha, né? ESGHIJK. Assim como nas canções tem um híbrido, né, da palavra com uma outra linguagem, com a linguagem musical, com a entonação melódica, com a divisão rítmica das sílabas, com os acentos e tudo isso, a minha relação com a palavra escrita tem uma preocupação desde sempre, desde que eu comecei a fazer minhas coisas, com a materialidade gráfica e principalmente a coisa caligráfica e tal. Claro que aí tem uma influência da poesia concreta, da poesia visual, de, enfim, vários autores, né, das vanguardas do começo do século XIX, do começo do século XX, 1900. Você está pensando nos caligramas do Apollinaire, por exemplo? Sim, sim, e Marinetti, e os dadaístas, e Rodchenko, e Lissitzky, mas tem aí uma preocupação, vamos dizer, construtivista, mas tem também uma coisa da espontaneidade do traço. A caligrafia é o rastro do gesto, né? Todos esses elementos expressivos, o tremor da mão, a disposição da página, a velocidade do traço, o ângulo que você faz com o braço para traçar aquilo, a sobreposição de tintas, tudo isso acaba dando informações ao verbal para além das significações que ele por si já teria, assim como na canção também. Quando você entoa, aquilo ganha novos sentidos, sugere novos sentidos. Então, é como para mim se fosse uma entonação gráfica, um correspondente um pouco da canção. Essa relação com o corpo também, que a voz é emitida pelo corpo e o gesto também. Então, eu sinto que tem uma coisa de uma expressividade mais espontânea junto com um pensar mais construtivo. Aqui tudo é feito caligraficamente ou também você usa outras matrizes, por exemplo, carimbos, tipos móveis, coisas assim? Predomina a caligrafia, mas aqui, por exemplo, tem umas coisas de carimbo, ali tem uma colagem, você tem aí ali tem outras colagens. Eu acabo experimentando várias coisas. Claro que a coisa com tipologia entra muito pouco aqui, porque já estão nos meus livros, enfim, estão em alguns poemas visuais que viraram obras grandes, reproduzidas com metal ou com outros materiais, enfim, mas eu já expus. Aqui é uma coisa dos rascunhos. Eu sempre começo as coisas com um rascunho à mão. Eu mesmo, eu em mim mesma, em mim mesmado. Eu não me vejo como artista visual puramente, eu faço poesia visual. Sempre? Pode até prescindir de palavra, mas não prescinde da significação poética. Eu sou